Olá, vou mandar aqui pra galera. Cris, consegue entrar, Cris? Deixa eu te convidar. Deu certo? Cris, tá me escutando? Tô. E você, tudo Tô. certo? Tudo certo. Só posicionar aqui que eu tava chamando você. Aí, acho que agora deu certo. Vou esperar dar 7h30, né? Faltam uns minutinhos, né? Tinhos agora. E chegou o dia, né, do lançamento do nosso e-book. Olha lá, já tem Eu uma pergunta, não vamos vamos perder. anotar ali. A Nós já gente respondemos. começou, Ricardo, né? Pode deixar que a gente já te responde. Deixa eu anotar aqui. Por 2 minutinhos nós já começamos. Domingo à noite, né? Às vezes as pessoas Pois é. já Mas ao estão mesmo tempo meio é o dia que você está ali organizando a semana, dá tempo para escutar, né? assim. Aham. Que vai ser bem válido. Vamos ver se os nossos alunos entram também, né, Cris? Pois é. Vamos ver? Galerinha aí. Assim, dá uma nota. Aham. Não brinca com isso, senão eu tenho que E daí aguentar essa. eles aparecem lá, ó, viu? Falou em nota, parece Apareceu. aluno. Aham. Ai, ai. Mais 1 minutinho nós começamos. Só guarde lá a perguntinha. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente Pode pode colocar no colocar. chat ali que a gente. É, os exercícios, né, que ele perguntou. Acho que pagar Oi, aqui pra gente começar. boa noite, Jéssica. Ó, viu? Elas Quero querem nota, nota, viu? minha aluna. Vamos, Como é vamos, que vamos é? negociar certinho aí. Vamos negociar essa nota. Semana de prova, essa semana começa a prova lá na campo. Agora, nota é o que chama, galera. Imagino mesmo. Ideia dela, ó. Vamos pensar melhor. Vamos começar por Eu Cris. acho que sim. Vamos ser pontuais e honrar Aham, quem está, né? aham. Aproveitar o domingo à noite, conversar um pouco sobre esse tema que nós gostamos tanto, né, Prof. Meu Cris? Deus. É até Ah, difícil eu, falar com a gente sobre isso, né, Ana? eu Porque a gente brinquei, fica bem doido. eu brinquei com os alunos falando isso. Nós duas começamos a estudar e ver os artigos e parecem duas crianças empolgadas com um brinquedo novo, né? Ah, você viu esse artigo? Que eles encontraram? Que legal! A gente sempre trabalhou com treinamento, assim, né? Já faz um bom tempo, mas as atualizações nos últimos anos têm sido muito grande, né? Então, eu acho que nesses últimos 5 anos ali é que as coisas tomaram outra proporção do uso do treinamento, assim, né? Muita gente usando, então ficou muita publicação saindo uma atrás da outra, assim, né? Então tem muita novidade todo dia, assim.
muita coisa nova, né? Eu acho que o e-book do idoso veio bem a calhar ali com o que a gente estava conversando, né, Cris? Sobre o uso do TMI, não só para tratar os pacientes com patologias cardiorrespiratórias, mas para prevenção também, né? Então, Sim, eu acho que a prevenção é essencial, né, Ana? Assim, a gente pensar no papel do fisioterapeuta como um agente de prevenção e de bem-estar e de promoção de saúde é muito importante. E a gente conseguiu mostrar que tem evidência para se trabalhar o TMI fazendo isso, né? Até já vou falar, posso já falar? Que pode, é um dos bônus do curso, né? É a discussão de 2 artigos que falam sobre a importância do TMI para a melhora do equilíbrio. Então, você pode trabalhar a prevenção ali, é uma mini aula, vamos dizer assim, para quem compra o e-book, onde você já mostra que tem evidência para trabalhar com prevenção, né, Ana? nesse e-book, na verdade, nós colocamos os bônus ali, tem 3 bônus, né? Então, tem o vídeo da discussão dos casos de atendimento com o TMI no idoso, e tem o vídeo são 3 artigos, né? Então, falamos sobre o artigo do equilíbrio, falamos sobre o artigo das alterações, como ele consegue reduzir a pressão arterial sistólica, né? Dos efeitos que ele consegue ali ter os benefícios para pacientes hipertensos, e também como ele consegue já apresentar resultados apenas com 4 semanas. É, Né? Então, eu é, acho que mais surpreendente do que o equilíbrio, do que a pressão, para mim, foi só as 4 semanas. Assim. Então, a maioria, né, das pesquisas falando de 8, 12 semanas, e vem um artigo e fala, não, 1 mês você já tem que reavaliar, o já paciente já é apresenta, né, melhor. já tem melhora, E né? E Então, até já respondendo a pergunta sobre o treinamento, um dos bônus, que é o estudo de caso, ele mostra exatamente uma prescrição, né? Como a gente avaliou, como a gente fez a prescrição, e isso a gente faz numa mini aula mesmo, apresentando o caso, além do que está dentro do e-book, né? E são bem aulas a super prática. curtas, assim, bem fácil de você assistir. Eu acho que deu 14 minutos a aula mais comprida, né? Se não me engano, acho que 15 minutos. É uma coisa rapidinha, mas que é bem prático ali, então você já consegue ter uma ideia de como aplicar tudo que tem dentro do e-book na sua prática clínica e se sente bastante confortável vendo que tem muita evidência científica sobre isso, né? Eu nem sei se a gente podia chamar só de e-book, né? Podia ser um mini curso, porque tem os vídeos, né? Tem os artigos que a gente adicionou lá e tem o e-book. E o e-book ficou com 54 páginas, né? Então Ficou. não é qualquer e-book. É um e-book com bastante conteúdo. Acho que dá até para a gente começar a falar, né, Cris, De ali na cada ordem. capítulo, né? Capítulo? Isso, aham. Eu acho que o primeiro ali, dá para a gente começar falando, esse primeiro capítulo, onde nós vamos ali revisando tudo que acontece no envelhecimento e na função respiratória, desde as alterações fisiológicas, né? Então, ali, todas, deixamos de forma bem didática as alterações ali em tópicos e mostrando no final ali o que é mais evidente. A Daí gente falamos da fala da sarcopenia. sarcopenia respiratória, que a gente tem um e-book, aqui ele está um pouco mais simplificado, né? No e-book de sarcopenia ele está mais completo, mas é porque é um assunto que é muito importante quando se fala de idoso, né? Sarcopenia respiratória, a gente não pode esquecer toda vez que fala em paciente idoso de que ela estaria. Então, a gente fala de definição, de sinais clínicos, impacto funcional do idoso, né, no dia a dia. Eu acho que isso é super importante e aplicação do TMI mesmo para esse processo do envelhecimento, né? Sim, aham. Daí vamos para o capítulo 2, aonde o título seria o que é o TMI, como ele funciona, então qual é o objetivo de utilizar os fundamentos ali do TMI, um pouco sobre a fisiologia, como ele vai responder, né, como o organismo reage, como o sistema respiratório reage ali,
que mais ali? Sobre Fala os dos músculos, né? benefícios e das contraindicações, né? Porque nem tudo é lindo. Eu sempre falo que às vezes é muito mais importante a gente saber o que a gente não pode fazer do que o que a gente pode. Sim, Então, saber quais são as contraindicações é essencial para você fazer uma boa prescrição. Não é em todo mundo. Tem alguns casos que a gente tem que ter mais cuidado. não, com Isso certeza. é o ponto-chave, né? Assim. No final desse capítulo ainda a gente coloca ali um resumo, né? Com os pontos principais, então sempre isso ajuda ali, deixa mais didático cada capítulo. E depois um capítulo falando bem específico da avaliação do TMI no paciente idoso. Acho Isso. que já teve uma pergunta sobre isso, né, Cris? É, Da avaliação, quer falar um pouco ali sobre a esse? gente, nesse capítulo, a gente fala assim, exatamente por que a gente deve avaliar, quais são as formas de avaliar, né? Então, você pode usar avaliação da força estática, da força dinâmica. A gente mostra que, para nós, de uma maneira geral, quando a gente fala em idoso, a gente não pode pensar só na avaliação da força, então existem avaliações funcionais complementares, a gente sugere algumas que são as que a gente mais utiliza, e a gente tenta terminar o capítulo com checklist, né, Ana? Assim, Sim. passo a passo para que você tenha essa avaliação de forma bem segura, conforme a condição clínica daquele idoso, para você fazer a tua avaliação e conseguir fazer essa prescrição. Então, já respondendo a pergunta, a gente tem um capítulo só de avaliação e daí tem o próximo capítulo que é só da prescrição do TMI. Então, tem um capítulo que fala de avaliação e o outro que fala da prescrição. E nesse da prescrição, então, acho que ficou bem legal ali para a pessoa que estiver seguindo a ordem dos capítulos, porque já entra ali explicando como deve ser a prescrição, o objetivo. Então, se você quer treinar força, se você quer treinar resistência, se quer um treino progressivo, a frequência, né? Então, quantas vezes por semana, o volume, quantas séries, quantas repetições, fala da duração mínima do programa, que a gente já até comentou um pouco aqui, que pelo menos 4 semanas, que já tem resultado, né? A diferença dos dois Esses equipamentos ali, o que era são mais mais utilizado, comuns, né? que são os mais comuns, que mais ali? O ajuste do plano, como você deve estar sempre ajustando o Quais são plano, os a sinais carga, de resposta, né? Como que você monitora ali o TMI? isso. E daí entramos no capítulo, agora é o capítulo de monitoramento, adaptação ali, descrevendo bem certinho o porquê monitorar, como monitorar, por que é tão importante no paciente idoso, né, monitorar, que mais ali? Acho Me que a gente ajuda, Cris. tem umas ferramentas ali para de checklist para sempre que a gente tentou trazer isso, né? Uma coisa que seja bem fácil de usar. Então, com checklists, com ferramentas para que o profissional já consiga avaliar, prescrever, monitorar e conseguir metrificar o seu resultado, porque isso é importante, você conseguir mostrar para o seu paciente os resultados que você alcançou. E eu acho Então, isso que é no e-book fundamental. ficou bem a nossa, tanto os vídeos ali, né, as aulinhas, quanto o e-book ficou bem o que a gente sempre está preconizando na nossa metodologia, né, Cris? Que é ser ágil, ser fácil, não ficar muito ali, ser mais objetivo, que a pessoa tenha facilidade de olhar no e-book, tá, eu tenho que fazer isso, não tenho que ficar lendo muito, procurando, É né, por isso que ele tem até dicas, preste atenção nisso, para resumo, deixar bem fácil lembrei, para a pessoa. eu acho que ficou bem didático, que é isso, né? Deixar de forma mais ágil aí para facilitar a rotina dos profissionais. Aí entramos num capítulo de barreiras e soluções, né? Esse é um capítulo que eu gosto, né, bastante, quando fala de barreiras, porque a gente precisa ter uma atenção especial com os pacientes para convencê-los, né, assim, de fazer, porque nem sempre é fácil, né? Fazer, às vezes pode ser maçante, às vezes o paciente pode se cansar, mas a gente precisa, com estratégias, conseguir superar. Então, para toda barreira tem que existir um facilitador. Então, é isso que a gente tenta mostrar, que existe a barreira,
mas a gente também mostra quais são as estratégias que a gente pode utilizar para minimizar essas barreiras, né? E eu acho que o TMI facilita muito porque não é um treino muito extenso, né? A pessoa não vai precisar, no vídeo lá, que é um dos bônus, eu falo um pouco disso, não vai precisar, tipo, colocar uma roupa, se arrumar para fazer o treino, né? 1 hora, 40 minutos. Então, é um treino rápido. Acho que a grande adesão, uma das formas de, das soluções é essa, né? Do paciente aderir ao treino é essas facilidades que o TMI É, traz para o e que paciente. você pode até incluir dentro do teu próprio tratamento, né? Dentro da tua reabilitação. Não precisa, você pode usar de forma isolada, como tem um dos estudos de caso que a gente usou num paciente só o TMI, que era um pós-operatório de cirurgia torácica, e pode usar como outro estudo de caso envolvendo o resto da reabilitação. Isso, durante Essa eu acho que é uma o das atendimento. vantagens, né? Eu acho que os estudos de casos ficaram bem legais porque mostrou dois casos bem diferentes, né? Um que Uhum. fez na clínica junto durante os atendimentos com exercício aeróbico, com exercício de resistência ali, e o outro que fez, né, em casa, no Isolado em casa. com a tua prescrição ali, com a orientação certinha. Eu acho que mostrou bastante essa diferença. E a gente Ó, isso que a gente colocou aqui no e-book, eu acho que é bem, bem legal falar do paciente acamado, do tem paciente frágil, né? A gente sabe que quando fala de paciente idoso, tem que pensar na fragilidade, tem que ter a estratégias para sarcopenia. lidar com a sarcopenia, com a fragilidade desse idoso, a dificuldade cognitiva leve ou moderada, como trabalhar, né, com esse idoso, com essa dificuldade. Que Como mais? fazer o atendimento em casa, né? Essa é uma vantagem do TMI. Dá para fazer em clínica, dá para fazer uma prescrição à distância, se o equipamento estiver com o paciente, pode ser atendido no domicílio. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso, né, Ana? Isso. Uhum. E daí vem um capítulo falando dos diferentes contextos, né? Então, não só do idoso que não tem um diagnóstico ali de uma comorbidade, mas sim dos pacientes que têm já diagnóstico ou de DPOC, a gente colocou Fala ali um bem pouquinho. separadinho, né? Do DPOC, do idoso restrito ao leito, do Institucionalizado. institucionalizado, na insuficiência cardíaca congestiva, né? Qual é o objetivo, por que a gente deve utilizar nesses pacientes cardiopatas, E nos pré-operatório, pré-operatórios, pré-operatório, na verdade, a gente, ficou ali o resumo, mas é pré e muito pós. utilizado, né? Muito Pré e usado. pós ali, então nossa, é uma área, assim, um mercado que Que é cresceu muito muito, grande. E né? a gente Mais ainda. tem um papel muito importante, porque as evidências mostram que a pré-habilitação, né, nos pacientes cirúrgicos de cirurgia torácica auxiliam na recuperação pós-operatória. Então, é um papel. E muitos pacientes que fazem cirurgias torácicas, seja cardíaca, né, ou cirurgia torácica mesmo, ou abdominal alta, grande cirurgia, são idosos. Né? São idosos, exatamente. Idosos. Cirurgias oncológicas, né? É, Então, todas essas cirurgias se tem beneficia bastante evidência que o TMI ajuda bastante nessa, que agora nem é mais pré-operatório, né? Essa pré-habilitação, é deixar esse paciente, né, habilitado. habilitado, né, para Capaz. conseguir passar por esse processo que a gente sabe que é tão penoso, principalmente no paciente idoso, né? E se Sim. pensar, analisando os artigos, quando a gente foi ali escolher, né, Cris, os artigos para colocar como bônus, e se a gente pensar que esse idoso que está, na verdade, decaindo ali, né, essa força muscular respiratória está decrescendo, conseguir fazer com que ela aumente, Mente. que melhore, né, é sensacional, assim, toda vez eu já tinha lido os artigos quando eu fui ler de novo para colocá-la na aula, eu sempre fico, meu Deus, é impressionante os benefícios, assim, é muito legal. E isso a gente vê E na nós, prática também, né? Vê nos pacientes, a, assim, como eles melhoram, assim. Não, é assim, é conseguir trazer da evidência para a prática e ver na prática os resultados positivos que a gente vê quando a gente estuda para se aprofundar nas evidências científicas, assim. Acho que isso que é legal.
É você conseguir fazer essa ponte do que a gente encontra nos artigos para Trazer para a aquilo que a prática. gente pode usar no nosso dia a dia. Sim. E finalizamos o e-book ali com as considerações finais, sempre dando, né, alguma dica ali, algum lembrete, e colocamos as referências ali, os principais artigos, e acho que era isso, né, Cris? É, eu Ficou acho o que e-book mais completo até do que o planejado, né? Acho que entregamos, por isso que eu brinquei, é mais um mini curso do que um e-book. Eu acho que se a pessoa souber estratificar ali, assistir os vídeos com atenção, utilizar o e-book, vai conseguir tirar bem ali muito um plano proveito. de Uhum. tratamento ali para atender esses pacientes idosos, e é um mercado assim que só tende a aumentar, né? Então, Só. se a pessoa souber utilizar, vai se diferenciar de outros profissionais, com certeza. Hoje a gente sabe que a sobrevida aumentou bastante, então nós somos uma população de idosos, né? A sua grande maioria. Então, é um mercado para fisioterapia enorme. E apesar de a gente falar tanto da fisioterapia respiratória, né, que é o que a gente trabalha, você pode usar junto com os exercícios num atendimento domiciliar, como um plus no atendimento, porque a gente não pode esquecer que tem que enxergar o paciente como um todo, né? Então, é uma boa avaliação que vai definir o teu tratamento. E às vezes você precisa ter o foco respiratório associado ao treino de equilíbrio, ao treino motor, ao treino de força, ao treino de resistência. Então, a estratégia do cuidado com o idoso, eu acho que é justamente isso. E uma das coisas que eu acho que a gente não comentou, mas que tem no e-book, é o quanto é importante envolver a família, o cuidador, dentro desse processo do cuidado com o idoso. Sim. Né? É necessário muito respeito, muito carinho por esse idoso, e envolver os profissionais que convivem com ele é fundamental para melhorar até a adesão ao tratamento, né? Mostrar para todos a importância da fisioterapia como um todo. E mostrar os dados, né? Eu acho que uma boa avaliação você consegue mostrar com números ali, ó, o paciente estava assim, em 4 semanas eu já aumentei a força, já aumentei esses parâmetros que foram avaliados. Então, a reavaliação vai ser tão importante, né, Cris, para você mostrar e vai ajudar nessa adesão E o, do paciente. e o Ele acompanhamento de variáveis diárias, né? isso, acompanhar, monitorar essas variáveis. Eu Isso é acho que o fundamental. fisioterapeuta que sabe avaliar e monitorar o paciente Ele já tem um grande diferencial. já tem um grande diferencial, com certeza já tem metade da adesão ali do paciente já vai ser, né, mostrando esses dados e transformando isso ali numa boa prescrição, né, para esse paciente. Exatamente. E eu acho Eu que acho, era isso, né, Ana? eu A acho gente preparou com muito carinho a curadoria das evidências que a gente usou para escrever, foi feito com muito cuidado, assim, então a gente ficou muito feliz com o resultado, né, do e-book, e a gente realmente acha que os profissionais vão conseguir utilizar ali na sua prática clínica e aplicar sem problema no cuidado do paciente idoso mesmo, assim. e acho que agora dá para contar, né, Cris, do lançamento, né, que nós deixamos, na verdade, um desconto agora, né, para os próximos dias, um desconto do lançamento ali. Depois nós vamos deixar o link, acho que não tem como colocar Ah, aí, né? Não sei se eu tem. acho que não. Eu não. Mas Mas eu acho que daí a gente pode deixar ali é, na página mesmo. página, né? Para a pessoa ganhar o bônus, né? E o desconto ali, eu acho que fica bem interessante e E é ficou isso, bem eu acho que ficou num preço é, acessível, justo e justo, acessível para o profissional, né? Exatamente, para ele bem, poder bem o, acessível. o benefício é Eu, grande, eu também né? acho. E foi feito com muito carinho, espero que a galera aproveite, utilize bastante aí e comece a usar, né, o Tem, TNI, que com certeza depois com a prática eles vão vendo como dá para melhorar e incluir no dia a dia aí dos atendimentos. e trazer muitos
resultados para os pacientes, né? Isso que é o mais importante, que é o que o fisioterapeuta quer, entregar um bom resultado, né? Eu sempre falo, nosso papel é entregar bons resultados aos nossos pacientes. Isso, melhorando sempre a qualidade de vida e mostrando, né, para os pacientes como a fisioterapia pode, né, melhorar essa E qualidade de vida dos que ela é pacientes. essencial, né? Que é essencial, o quanto é importante, né? O quanto é importante incluir a fisioterapia para esses pacientes. Então, acho que é isso, Cris. Então, Eu acho que espero sim, ter né? aceitado aí o resuminho do A e-book. gente tinha Talvez tenha mais programado um tempo curto mesmo, assim, é, A gente tinha falado falar no máximo 20 minutos. já passamos Já dos 20 minutos passamos da nossa da meta. programação, mas na verdade é mais para apresentar mesmo o e-book, tirar as possíveis dúvidas e contar desses bônus e também desse cupom de desconto nesse lançamento, assim, né? Isso aí. Então tá bom. Boa noite para todos. Boa Espero que noite, gente. aproveitem o Beijo e-book para os alunos, Jéssica, para os alunos. Josué, que eu vi ali, que faz tempo Aham, que não vejo a Jéssica, meu Deus. é verdade. Saudades também. Eles se formam e não voltam mais, né? Não voltam bem isso, somem. Depois a gente só vê aí pelas redes sociais. Até Beijo para mais. todos, até Boa mais. Boa noite, semana. bom Boa domingo. noite. Tchau.